Boa noite a todos. Jesus nos abençoe com a sua paz. O nosso tema hoje é Espiritismo e Umbanda. Mas precisamos inicialmente falar de materialismo e espiritualismo. O que seria materialismo? Todos nós sabemos, né? A predominância da matéria é uma tendência, uma atitude ou uma doutrina que admite que a matéria responde a tudo, explica tudo. Não precisa procurar outra explicação, tudo está na matéria, não é? Todos os fenômenos que se apresentam à investigação, mesmo os fenômenos mentais, sociais ou históricos, são todos explicados pelo elemento material. Por exemplo, o nosso fígado segrega a bilis e o nosso pensamento seria uma produção do cérebro. Então, para eles não é o espírito que pensa, utilizando o cérebro para se manifestar. Seria o cérebro que estaria emitindo o pensamento. E o espiritualismo, que naturalmente é o contrário do materialismo, porque afirma a existência do espírito. Não só afirma a existência do espírito, mas diz que o espírito é independente do corpo. Mais do que isso, ele tem primazia sobre o corpo. Existe até um livro muito bonito de Rubens Romanelli, que tem esse nome, O Primado do Espírito. Quer dizer, a importância maior do espírito, não é? Então, em relação às condições materiais, o espírito tem supremacia. Tanto os fenômenos naturais como os valores morais. Os fenômenos que nós conhecemos são manifestações de forças anímicas ou vitais. Mas já os valores morais são a manifestação de um ser superior que anima o ser humano. É um poder natural e eterno que é inerente ao homem. Então, em conclusão, o espírito existe, comanda a matéria, os valores morais vêm dele, ele tem primazia sobre o corpo. Feita essa distinção entre materialismo e espiritualismo, podemos perguntar se o espiritismo é uma doutrina espiritualista, que coloca o espírito em primeiro lugar. Numa classificação geral, sim, o espiritismo é uma doutrina espiritualista. Entretanto, não basta crer em algo mais que a matéria para dizermos todos são espiritualistas. Não mesmo. Porque algumas pessoas creem na existência de algo espiritual, mas não dá a mesma definição em relação às suas comunicações com o mundo invisível. Existem espíritos, mas como é que eles vivem? Onde estão? Não, só existem espíritos. O restante, eles não entram nesse ponto, não é? Por exemplo, o panteísmo. O que é o panteísmo? É uma doutrina que afirma que só o mundo é real. E Deus, o que seria? A soma de tudo quanto existe. Então, existe o universo, existem as coisas, e Deus é a soma de tudo que existe. Quer dizer que, inclusive, as coisas más, as coisas errôneas, constituiriam parte de Deus. Essa teoria do panteísmo foi bem refutada por Allan Kardec. Agora, o espiritismo, então, não apenas crê em algo além da matéria. Ele tem outros princípios, por isso mesmo ele se distingue das outras doutrinas espiritualistas. Toda doutrina que afirma que nós não somos só corpo, que nós temos algo em nós espiritual, essa doutrina é espiritualista. O catolicismo é, os evangélicos são, os islamitas, os muçulmanos, os hindus, os chineses, todos eles são espiritualistas, afirmam que há algo além da matéria. Mas, em relação ao espiritismo, o espiritismo já faz uma afirmativa que nem todas as doutrinas espiritualistas aceitam.
o Espiritismo afirma que existe uma comunicação entre os espíritos e os encarnados. Já algumas doutrinas espiritualistas não entram nisso. Pentecostais, budistas, esoteristas, redentoristas, carismáticos da Igreja Católica, todos eles acreditam na existência e comunicação dos seres espirituais. Nós dissemos que o Espiritismo se destaca num ponto, porque ele afirma que há comunicação. Mas essas doutrinas que nós citamos também dizem que há comunicação. Também acreditam em seres espirituais e acreditam que eles se comunicam. Será que eles podem ser considerados espíritas, então? É a mesma coisa que o Espiritismo? Ah, não é. Porque o Espiritismo, nós citamos 2 pontos apenas, mas não é só isso, não é? O Espiritismo não se restringe à crença nos espíritos e na comunicação, na mediunidade. Há outros princípios que nós conhecemos porque estão lá em O Livro dos Espíritos. São princípios que os bons espíritos transmitiram, informaram à humanidade e que Kardec soube codificar. E lá estão, em O Livro dos Espíritos, basicamente, mas também nas demais obras básicas do Espiritismo. Então, princípios como o espírito existe antes do corpo, a pré-existência do espírito, reencarnação, a progressão dos espíritos, a sua evolução, ação e reação como lei, e mundos habitados além da Terra, né? Então são muitos pontos mais que o Espiritismo apresenta. As outras religiões ou filosofias espiritualistas, elas possuem também um corpo de doutrina, seus princípios, suas afirmativas básicas, mas que nem sempre condizem com as afirmativas do Espiritismo. Em alguns pontos básicos, existência de Deus, existência do Espírito e a sua imortalidade. Isso está em quase todas, mas nos outros pontos elas diferem. Uma imagem que me ocorre no momento, parece aquelas engrenagens, não é? Que a gente tenta colocar e encaixar. Mas se elas não têm o mesmo número de dentes, não vamos conseguir. Se não tem o mesmo formato, não vamos conseguir. Então, há alguma diferença. Eu também costumo dizer que é como aqueles joguinhos de armar, que existe um desenho que nós devemos recompor com as pecinhas que estão todas recortadas e misturadas. Então, às vezes, as pessoas que estão montando o joguinho, elas encontram uma peça que acham bonita, interessante, um recorte diferente, e elas querem usar a pecinha, mas não encaixa. Elas ainda não encontraram onde encaixa. E muitas vezes pode não ser do jogo. Se não for do jogo, não vai encaixar nunca. Assim são princípios diferentes que as doutrinas têm e que não encaixam com as ideias básicas do Espiritismo. Aí está a diferença. Então, tudo que não concordar inteiramente com a doutrina espírita, não basta concordar num ponto. Tem que concordar inteiramente, porque o Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de princípios harmoniosamente entrelaçados entre si. Um é indispensável para o conjunto. Não podemos tirar um dos princípios. A doutrina ficaria manquitola, certo? Tem que ser o todo. Então, essas outras doutrinas dificilmente concordam com todos os pontos doutrinários do Espiritismo. Se concordar, então é Espiritismo. Não pode ter outro nome. E o verdadeiro adepto do Espiritismo é aquela pessoa que entende a doutrina, conhece os princípios, conhece esses princípios, concorda com eles, aceita. É como nós, por exemplo, aceitamos a reencarnação. Nós sabemos que sem a reencarnação não se justifica a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus. Precisa a reencarnação. Nós não duvidamos disso.
talvez não entendamos todos os detalhes ainda quando reencarnamos, porque reencarnamos, não é? O que significa a nossa presente reencarnação. Então, esses detalhes não, mas basicamente o princípio básico é indispensável para nós. Não adianta outras pessoas nos dizerem: por que você crê em reencarnação? Nós já temos a compreensão, nós já examinamos o assunto e vimos que sem ela não há possibilidade de aceitarmos um Deus sábio, poderoso e bondoso. Então ela é indispensável para nós. Outros ficam debatendo, mas será que existe ou não existe? Para nós ela é indispensável. Está comprovada para nós. Assim são os princípios do Espiritismo. Espírita é aquele que conhece os princípios da doutrina. O que é que a doutrina afirma? E está de acordo com esses princípios. Não tem dúvida. Certo? Por isso é que é indispensável conhecer o Espiritismo, para saber se a gente é espírita mesmo. O estudo que estamos fazendo ao longo destes anos não é só por causa da mediunidade. Nós estamos nos desenvolvendo no conhecimento doutrinário, para termos aquela convicção. Bem, agora nós dissemos que a aula era sobre Espiritismo e Umbanda. Vamos então comentar alguma coisa sobre a Umbanda. A Umbanda apregoa a existência de espíritos e intercâmbio mediúnico. Algumas pessoas, por causa disso, pensam que é a mesma coisa que Espiritismo. Não, mas é igual ao Espiritismo. Os espíritos se comunicam. A gente sabe que existem espíritos. Não, só esse ponto não basta para haver concordância entre Espiritismo e Umbanda. Vamos fazer um breve estudo comparativo de alguns princípios, de alguns pontos das duas doutrinas. Nós não temos a pretensão de dar aqui uma aula sobre Umbanda, porque já quando eu fui elaborar essa aula, eu fui a uma livraria e pedi um livro sobre Umbanda. Me deram um livrinho pequenino, desses assim, o que é Umbanda, o que é o Espiritismo, coisinhas simples. E deram outros livros, uma porção de livros. Eu folheei, eu disse: ai, não vai dar. Ainda agora, quando eu ministro essa aula, alguns alunos ficam assim, não sabem mesmo, ainda não concordam, discordam em algum ponto e querem me oferecer livros, apostilas sobre Umbanda. Eu agora tenho uma porção, tenho um pacote deles. Ainda hoje eu estive dando uma lidinha, não é? Mas é o que eles pensam que é muito importante e que nós espíritas não estamos sabendo. Estamos. Nós fazemos um breve estudo comparativo que vai mostrar, evidenciar que a Umbanda não está de acordo quanto aos demais princípios do Espiritismo. Só a existência dos espíritos e o intercâmbio mediúnico, só. Vamos ver? Nós não temos a pretensão de dar uma aula sobre Umbanda, mas os pontos comparativos, só aí. Origem da Umbanda e do Espiritismo. Origem: a época em que surgiu, em que local e em qual cultura. Então vamos ver a Umbanda. A Umbanda é um culto afro-brasileiro. Tem relação com os escravos, com os negros vindos da África. E nós sempre pensamos que são todos da África. Sim, mas na África tem inúmeras tribos, tem formação cultural diferente. Em alguns existe a influência do islamismo, outros têm a sua própria religião. Então eles vieram para o Brasil escravizados, mas às vezes eles não falavam a mesma língua. Eles não cultuavam a vida espiritual da mesma maneira. Eles eram estranhos entre si. Na nossa ignorância que nós pensamos na África é um continente, é um povo só. Já aqui no Brasil, apesar de nós termos o mesmo idioma, a gente vê as diferenças entre uma região e outra. E aqui houve uma colonização
que teve a mesma origem, o mesmo idioma, a cultura semelhante, mas lá não. Eles viviam, cada povo separado, cada tribo, cada região, um separado do outro. Criaram o seu próprio modo de ser. E nós pensamos que os africanos são uma coisa só, e não são. Então, quando eles chegaram ao Brasil, eles trouxeram as suas crenças bem variadas. Todas falavam de seres espirituais, mas cada um ensinava de um jeito diferente e praticava de um jeito diferente. Mas não só os africanos contribuíram para que nós tenhamos a Umbanda. Amerindismo, os índios da América, aqui do Brasil especialmente, já que estamos falando da Umbanda no Brasil. Os índios tinham também os seus cultos, a pagelança, tinha o pajé, tinha o seu conhecimento da vida espiritual, a moda deles. E também influiu no povo brasileiro e mesclou com os africanos. E o catolicismo? O catolicismo também predominava. Inclusive, os africanos, para poderem cultuar as suas entidades, vestiam essas entidades como se fosse um santo da Igreja Católica. Nossa Senhora e Iemanjá. Então, eles procuravam. O São Benedito tornou-se famoso, aceitável. São Jorge, que era Ogum para eles, o guerreiro. Então a gente vê que eles fizeram uma camuflagem das suas entidades para poderem continuar cultuando. O pessoal pensava que eles estavam cultuando entidades católicas e eles estavam cultuando as suas entidades. Estavam subjugados, não é? Então foram ardilosos. Catolicismo então entrou na composição. E também espiritismo, mais modernamente. O espiritismo tem 150 anos, mas chegou logo ao Brasil. Então também tem alguma coisa de espiritismo, principalmente porque o espiritismo se difundiu no povo brasileiro, então mesclou também. Por isso que a gente diz que é um sincretismo, é uma mescla de várias ideias, de diferentes culturas. Inclusive do espiritismo queriam dizer que ele é um sincretismo. Não, é diferente. Por que é diferente? Nós vamos ver que houve só uma origem, uma cultura. Nós vamos ver daqui a pouco por que não. Mas podemos entender que, embora no espiritismo haja ideias que são conhecidas da humanidade milenares, porque são verdades que foram faladas sempre no mundo. Então, estas verdades têm que estar também dentro do Espiritismo, basicamente, mas explicadas à luz do Espiritismo. Não é um pedacinho de cada um. É que o Espiritismo explica também essas ideias antigas que já existiam. Como culto organizado no Brasil, a Umbanda teria começado em 15 de novembro de 1908. Nossa, como é que a gente pode saber? É porque houve uma comunicação de um espírito. E olha, foi no meio espírita. Dizem que foi na Federação Espírita de Niterói, lá do Rio de Janeiro. Essa comunicação foi dada a um jovenzinho médium, Zélio Fernandino de Moraes. Isso o pessoal de Umbanda aceita inconteste, sem dúvida, começou com ele a Umbanda. Porque não foram os cultos africanos que começaram em 1908 no Brasil. Eles já existiam, mas a Umbanda é que começou, nós já vamos ver. Esse jovem médium recebeu a mensagem de um espírito. E como queriam saber que nome desse espírito, ele então disse, se vocês querem um nome, ponham aí que eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. Provavelmente ele não era isso, mas ele denominou-se assim. Qual era o fundo dessa mensagem? Por que esse espírito se comunicou? Esse espírito achava que caboclos e pretos velhos já não estariam encontrando campo de ação nos remanescentes dos cultos afros. Os cultos afros estariam deturpados
confusos, desordenados e dirigidos quase exclusivamente para o mal. Quer dizer, virou feitiçaria, certo? Esse espírito achava que havia deturpação, porque provavelmente poderia haver nesses cultos afros alguma coisa de bom, que conduzisse a um sentimento melhor, mas havia derivado. O pessoal estava só buscando o lado do mal. Então ele propunha estabelecer um culto religioso mediúnico, onde esses espíritos se manifestariam. Então foi proposto por esse espírito, esse culto. E esse culto seria à parte do movimento espírita, não seria no movimento espírita, seria separado. Não era para misturar, era separado. Iniciou-se isso no dia seguinte, numa cidade do Rio de Janeiro, Neves. E aí depois se criaram mais 7 templos. Vamos comparar agora o espiritismo. Nós vimos então que a Umbanda surgiu de cultos afros, mesclados ao amerindismo, catolicismo e até espiritismo. Agora vamos ver espiritismo. Qual a sua origem, época, local e cultura? Surgiram os seus primórdios em 1847, naquela cidadezinha de Hydesville, lá nos Estados Unidos. Fenômenos que repercutiram pelo mundo todo, os espíritos se comunicando, demorou para o pessoal conseguir fazer uma linguagem de comunicação, não é? Mas depois, na França, Allan Kardec tomou conhecimento desses fenômenos, que eram chamados por muitos de mesas girantes ou dançantes, e ele se interessou, pesquisou a respeito, coletou as informações e publicou o Livro dos Espíritos, em Paris, na França, a 18 de abril de 1857. Foi antes da Umbanda. A Umbanda é 1908 aqui no Brasil. Já existia o espiritismo, já era conhecido aqui. De lá, da França, se irradiou rápida e universalmente. Chegou logo ao Brasil. Por que chegou rápido no Brasil? Um país do terceiro mundo, que ainda hoje não é tão considerado. É porque toda a família abastada fazia os seus jovens irem se educar na França. A França era a capital cultural. Então, através desses jovens que estudavam na França, os intelectuais da época, todos eles faziam referência com a cultura francesa. Surgiu o espiritismo na França, logo chegou ao Brasil. Então, logo, com pouco tempo, não chegou a 20 anos, já estava aqui no Brasil. Os livros, inclusive, não é? Os livros de Allan Kardec. Nós verificamos, então, que a origem do espiritismo é diferente e a cultura onde ele surgiu é diferente e a época também diferente. Agora, vejamos as características de culto. Na Umbanda, como é o culto na Umbanda? Bom, a Umbanda adota a magia. Como o pessoal se impressiona com a magia. Nós espíritas sabemos que os espíritos, com o pensamento e a vontade, agindo sobre os fluidos, influindo sobre os seres, podem produzir muitos fenômenos. Modificações, transformações, transportes de objetos. Nós não chamamos isso de magia porque nós conhecemos e entendemos a lei a que esses fenômenos obedecem. Mas esse pessoal, eles não entendem isso. Eles consideram mágico e que algumas pessoas podem produzir esses efeitos, mas eles não entendem como. Então é magia, é algo que não se entende, que não se pode explicar, que algumas pessoas têm um poder especial para isso. No culto da Umbanda, eles têm rituais, eles têm exterioridades. Eles não têm o culto como Jesus ensinava, em espírito e em verdade, e que nós procuramos nas casas espíritas, mas estamos batalhando ainda com o atavismo das nossas culturas. Mas nós estamos procurando trabalhar espiritualmente, pensar, vibrar, sentir, comunicar, sem usar nada material, sem exterioridade.
Mas eles ainda usam bastante a exterioridade, imagine. Não entende que se possa fazer uma comunicação, um trabalho sem isso. Então eles têm símbolos, imagens, altares. Um altar de Umbanda, por exemplo, tem num livro do Deolindo Amorim, ele colocou, só que é uma edição antiga, na edição nova já não puseram, porque o desenho estava muito já apagado, eles não conseguiram colocar. Mas um altar de Umbanda, que tem uma mescla de imagens do catolicismo e imagens da Umbanda, tudo junto, velas, flores, oferendas de alimento, né? Tudo junto. Não estamos menosprezando, não, porque falamos assim. Estamos contando como é um e como é outro. É isso que nós estamos fazendo. Então eles têm símbolos, imagens, altares. Tem aquela história, aquela figura, por exemplo, de um preto velho, né? Fumando cachimba, meio sentado, acocorado, né? É uma figura típica. Pontos riscados e cantados. O espírita pode cantar um hino, lembrar da Sheila, cantar um hino sobre o livro dos espíritos, mas não é condicionante para a comunicação dos espíritos. Não funciona como culto. São apenas para nós relembrarmos, para nós cantarmos, usarmos a arte, mas não para condicionar o culto e o surgimento dos espíritos. Lá eles têm o ponto, conforme o ponto cantado, riscado, vem o espírito que corresponde àquele chamado. Eles usam fetiches, são objetos que são considerados sagrados, misteriosos, que têm alguma função no culto. A pemba, otá, e fazem oferendas. Inclusive eu li num livro desses, do Deolindo Amorim, que num certo ritual eles matam um cordeiro. Só que eles fazem de um modo bem primitivo. Talvez aí eles queiram uma relação, que Jesus foi o cordeiro sacrificado também. Mas eles usam de outra maneira e fazem de outra forma. Uso de fumo, álcool, queima de ervas, banhos de purificação ou defesa. Vocês já tiveram uma aula, né? Sobre banhos de purificação, de defesa. Então tudo isso eles usam. Quer dizer, é um culto bem material, bem exterior, né? Eles têm figuras no culto que equivalem a uma classe sacerdotal, porque tem uma função especial, tem uma vestimenta especial e tem certas prerrogativas que os outros não têm. Então é uma classe sacerdotal, né? Babalaô, se for mulher, é Babalorixá, que é o equivalente ao que o povo chama de pai e mãe de santo. Cambonos, se forem mulheres, são chamadas mucambas. O que é que elas fazem, esses cambonos, essas mucambas? Auxiliam o babalaô nos cultos, porque precisa uma certa ordem. Nós aqui não temos exterioridade, mas temos pessoas que auxiliam, não é? Que olham quem está precisando de ajuda, que atendem à instrução. Eles também têm, certo? Só que eles não estão fazendo como nós fazemos, só coisas espirituais. Eles estão usando recursos materiais, expressões materiais. Então eles servem aos espíritos que se manifestam através dos médiuns deles. Agora aqui eu tenho uma afirmativa. Nós sabemos também que dentro do culto da Umbanda há aquela permissão para prejudicar pessoas e favorecer, defender a outras. Seria um modo de ajudar as criaturas, mas retornando o mal para quem fez o mal. E dentro da doutrina espírita, nós não fazemos o mal de forma alguma, porque sabemos da lei de causa e efeito. É como Chico Xavier, tem uma página linda através dele, que é a corrente do ódio. Uma pessoa sofreu uma maldade, uma injustiça do seu patrão, ficou muito magoado, não podia responder, mas ficou revoltado, e aquela corrente de ódio vai passando de pessoa para pessoa. Vamos encurtar a história. Por exemplo, ele chutou um cão, o cão saiu ganindo e mordeu uma pessoa, e a pessoa também se revoltou, e assim foi indo aquela corrente do ódio, até que uma pessoa dessas, muito irritada, muito enraivecida, chegou em casa
e agrediu a mãezinha. Mas a mãezinha, calma, envolveu em carinho, disse: o seu dia foi muito difícil, não é, meu filho? Senta aqui que eu vou te ajudar. A sua comidinha já está pronta, descansa. Tratou com carinho, não revidou a maldade. E aí, no carinho dela, aquela corrente de ódio se extinguiu. Então, nós entendemos dessa maneira e não fazemos o revide a pretexto de justiça, de beneficiar alguém. Então, apesar de alguns dizerem que isso não existe na Umbanda, a gente sabe que existe. Claro que pode ser não em todas as tendas de Umbanda. Pode ser que é como nas casas espíritas, algumas ainda fazem algumas práticas que não são as melhores. Pode ser que algumas tendas já não façam mais assim, porque tudo evolui. Se foi em 1908, nós já estamos 100 anos. Um pouquinho mais, 102 anos. Quer dizer, em 100 anos, e em contato inclusive com a doutrina espírita, no movimento geral, não é? Com a literatura espírita que tem ajudado tanto, talvez as coisas se modifiquem em algumas casas de Umbanda. Vamos ver agora as características de culto no Espiritismo. O Espiritismo não adota qualquer prática mágica. A gente sabe o que é que está funcionando. E não vamos ficar em torno de objetos, de coisas, para como que encantá-las, torná-las mágicas, portadoras de feitiços, de poderes extraordinários. A gente não faz isso. Nossa prática é diferente, porque entendemos diferente. Nós aplicamos um passe numa pessoa. Não tem prática mágica, não estamos usando nada é mágico. Nós só sabemos que existem os fluidos e que eles podem ser dirigidos pelo pensamento e pela vontade. São leis que existem na natureza e estamos usando, mas não com artifício material nenhum. E não estamos acreditando que são coisas que ficam encantadas, mágicas, poderosas. Não há culto material. Então nós não temos imagens, velas, rituais, vestes especiais, oferendas. Na Umbanda há vestes especiais, não é? Inclusive às vezes a gente vê na televisão, para determinado espírito, quando o pessoal tem condições, ele se veste de um modo completamente diferente. Aquela é a vestimenta de tal espírito, aquela outra é a vestimenta de outro espírito. E é muito bonito de se ver como arte. Fica bonito uma apresentação deles. Mas nós sabemos que não precisa de roupagem especial, nem para nós encarnados médiuns, dirigentes, não usamos vestes especiais. O Espiritismo também não tem sacerdotes, porque nós aprendemos com Jesus, o ligar e o desligar, cada um é que faz. Cada um se liga ou desliga espiritualmente. Pensou, sentiu, vibrou, ligou. Não vou pensar isso, isso não é bom, deixa para lá. Desligou. Nós mesmos ligamos e desligamos espiritualmente. Então não precisa ninguém ligar a gente ou desligar a gente. Conseguir as coisas para nós. Então é um culto que é feito no íntimo da alma, sinceramente, como Jesus ensina, né? E também o culto no Espiritismo visa sempre e unicamente o cumprimento das leis divinas. E o cumprimento das leis divinas é o bem geral, é a fraternidade. Essa é a lei divina. Então nós sempre procuramos estar de acordo com as leis divinas. Vejamos agora a nomenclatura, as palavras que são usadas na Umbanda. Nós temos lá termos de preferência africana ou indígena. É natural, porque a origem, de onde vieram essas práticas? Quem ensinou? Como é que fazia? Falava o seu idioma. Então nós temos exemplos aqui. Mironga, que significa segredo, encanto, mistério. Marafa é cachaça. Sarave ou saravá é a saudação, é salve. Cavalo é médium, é uma corrupção, uma corruptela da palavra caialos, que significa um tipo de ajudante lá no culto, mas justamente aquele que recebe as entidades. Mas caialo
o povo deturpou e começou a chamar de cavalo. Então o médium é o cavalo do espírito, o espírito como que monta no médium. Mas foi uma corruptela de uma palavra caialo, certo? Então eles têm várias palavras, não podemos dizer todas, existem muitas. E no espiritismo, ele tem também uma linguagem, uma nomenclatura própria, porque eram coisas novas. Kardec teve que achar nomes, não é? O próprio espiritismo, a doutrina, foi chamada espiritismo, foi preciso criar um nome para essa doutrina. E também o corpo espiritual, foi preciso dar um nome. Existe um corpo espiritual, como é que ele chama? Perispírito, deram um nome. Então nós temos alguns nomes, mas poucos. Nós temos, por exemplo, fluidos, no sentido que é dado na doutrina espírita, é diferente da ciência. Erraticidade, que é o tempo que o espírito passa no mundo espiritual entre uma encarnação e outra. Psicografia, que é a escrita pelo espírito. A gênere, que é um ser que não nasceu aqui na Terra. É um espírito que se apresenta materializado, ele é um agênere, está fora do gênero humano. É isso que quer dizer. Esse A inicial é negação de gênero. Então, o espiritismo possui algumas palavras, mas são palavras que têm uma formação erudita, que dá para entender o porquê. A doutrina na Umbanda. A doutrina da Umbanda não existia. Eram conhecimentos, práticas, não é? Que um passava para o outro, mas não tinha um corpo de doutrina. Não, mas claro que muitos umbandistas, pessoas que se interessaram pela Umbanda, sentiram que era preciso organizar. O que é que se afirma? Quais são os pontos? Eles estão procurando organizar a Umbanda como doutrina. Mas ela ainda não tem não está formada como doutrina, mas está progredindo. Ela apresenta pontos conflitantes com a doutrina espírita, que não concorda. Por exemplo, eles dizem que há espíritos que jamais encarnaram, nunca encarnaram. Ora, isso foge completamente à noção de que Deus faz todos os espíritos iguais, não é mesmo? Se ele faz espírito diferente, é aquela questão dos anjos, dos demônios, não é? Se faz os anjos diferentes, a gente diz, Senhor, por que o Senhor fez eles assim e nós não? Então, eles acham que há espíritos que foram criados por Deus, existem, mas nunca encarnaram. E nós sabemos que não é assim. Todos os espíritos evoluíram do princípio inteligente, através das experiências, em todas as fases da evolução corpórea, até chegar à escala humana. Todos passam pelo mesmo processo. Não, em Deus não há privilégios, não há diferenças. Ele é equânime, perfeitamente equânime em tudo que ele faz. Sábio, bondoso e equânime. Eles dizem também que há espíritos que permanecem sem evoluir. Não vai mudar, é sempre assim. E nós sabemos que não. Todos os espíritos evoluem. É a lei de progresso, ninguém resiste a ela, não é? Então pode estacionar, mas não para o tempo inteiro, vai ter que progredir, é natural da lei, né? Então são pontos que a gente nota. Eles estão já considerando isso doutrina da Umbanda, mas conflita com a doutrina do Espiritismo, mostra que não é a mesma coisa. No Espiritismo, como é a doutrina? Ela se rege por um corpo homogêneo. É uma perfeição, porque a gente fala assim, existe Deus, e Deus é o Criador de tudo, espírito e matéria. O espírito, como é que ele surge? Como é que ele evolui? A matéria, as transformações que sofrem. O espírito sempre atuando sobre a matéria em todos os níveis. Se são níveis superiores, sutilíssimos, também da matéria, também os espíritos são mais preparados, mais evoluídos, não é? Então, mas sempre existe espírito e matéria. Nós aprendemos através do Espiritismo que não só isso, esses espíritos evoluem,
esses espíritos, além de atuar sempre sobre a matéria como instrumentos do Senhor, pelos desígnios divinos, eles evoluem. Uma evolução incessante, e sempre o universo é infinito. Aí tem algum ponto de correlação com a ciência, né? Que a ciência diz que o universo está em expansão, então não termina a obra divina. E na doutrina espírita, a ideia dos espíritos também não termina. Eles evoluem incessantemente. Para nós, no nosso modo de entender aqui, nós aprendemos com os espíritos, ficamos cogitando, mas não dá para alcançar. Entretanto, são afirmativas dos bons espíritos, correspondendo à grandeza de Deus, à sabedoria de Deus, não é? O que mais que os espíritos fazem? Para evoluir, eles reencarnam. Uma vida só não chega para o desenvolvimento. Então, eles reencarnam. E não só no mundo, que há muitos mundos habitados. E eles têm a lei de causa e efeito, que é para eles poderem perceber, retornar para eles o que foi feito, para eles poderem avaliar se é bom ou se não é, e como devem agir. Então, todos esses pontos básicos da doutrina são encaixados um em relação ao outro, entrosados perfeitamente. Um não contradiz o outro, um dá continuidade ao outro. É um todo a doutrina espírita. Não são ideias soltas, são ideias entrelaçadas, formando um todo admirável. E é isso que precisa ser entendido e respeitado. Essa doutrina foi revelada pelos Espíritos, codificada por Allan Kardec, e apresenta um aspecto tríplice. Pode ser estudada como ciência, os fatos, os fenômenos. Pode ser encarada como filosofia, o porquê e para quê da vida. E tem a consequência moral, que é o campo religioso. E com esse conhecimento, como é que nós vamos agir? Agora que entendemos como é o plano divino que representa, então como devemos agir? Aí chegamos à realização religiosa. Bem, nós vemos então a diferença que há entre Umbanda e Espiritismo. Vamos dizer, não tem que haver Umbanda? Que é isto? Essas religiões todas atendem a necessidades espirituais, estágios da evolução do intelecto e da moral das criaturas. Elas correspondem a necessidades das criaturas. Por isso que eu amo muito o Brasil, essa liberdade religiosa que o Brasil nos deu, não é? Cada um cultua a Deus e a vida espiritual da melhor maneira que entende. Não podemos perder isso, porque alguns grupos estão se tornando intolerantes. A gente discorda, não é? Podemos discordar, mas não precisamos brigar. Respeitamos em cada um o seu direito de pensar e cultuar a Deus da sua maneira, como entende, o melhor que sente, assim como queremos que nos respeitem também. Então esta nossa aula não é para falar contra a Umbanda, é para mostrar que é diferente do Espiritismo. Porque se a gente não mostrar essa diferença, talvez que uma pessoa que não tem tanto conhecimento, já está no movimento espírita, diz, que mal há? Vamos fazer também. Vamos fazer uma sala de Umbanda, uma sala de Espiritismo. Aliás, na Umbanda eles estão fazendo isso, mas para progresso. Porque algumas pessoas que estão trabalhando na Umbanda, elas sentem, já conhecem algo melhor, mas não podem impedir toda a prática, mudar de repente. Então o que eles fazem? Eles deixam uma noite ou duas que trabalham como a Umbanda e colocam uma reunião que trabalha, como eles chamam, kardecismo, segundo Kardec. Porque assim aquelas pessoas vão tendo a oportunidade de conhecer. Funcionam os dois juntos. É um meio que os companheiros que têm um pouco mais de compreensão estão encontrando para ajudar o desenvolvimento. E graças a isso, a Umbanda, a prática de Umbanda, tem realmente apresentado muitas melhoras. Por isso é que alguns companheiros que talvez estejam frequentando um grupo melhorado da Umbanda, não concordam quando a gente fala alguma coisa, mas eles não estão conhecendo
os grupos básicos de Umbanda. É natural que as pessoas que ainda têm um modo de pensar, vamos dizer assim, um tanto mais primitivo, é natural que eles gostem de uma religião em que o preto velho, a preta velha, está fumando, está bebendo, parece que fica próximo a eles, é dos nossos. Esse me entende, porque vem um espírito aí que fala de um modo superior, e com esse aí eu não falo nada não, sei lá, nem entendo. Como é que alguns espíritos dizem quando se comunicam? Nós dizemos, converse com os espíritos, você não os está vendo? Eu estou, mas eles falam de um modo que eu não entendo. Quer dizer, a linguagem, a vibração dos espíritos superiores, eles não alcançam. Precisam estar através dos médiuns para ouvirem a nossa voz, a nossa linguagem singela e entender. Então acontece isso, que há pessoas que precisam daquelas práticas, daquele modo de cultuar as coisas espirituais. Quem somos nós para impedir, querer tolher? Absolutamente. Há tempos atrás, no comecinho no movimento espírita, se falava muito contra a Umbanda. Mas também, veja, surgiram uns espíritas que começaram a dizer: a Umbanda é o primeiro ano do espiritismo. Não é primeiro ano coisa nenhuma. São diferentes. São diferentes. Não precisa ir na Umbanda para depois se tornar espírita. Nós podemos conhecer espiritismo e crescer dentro dele, e quem é da Umbanda pode continuar a vida inteira na Umbanda, progredir dentro do que ele sabe lá e do que faz. Mas como alguns espíritas diziam isso, então já houve quem dissesse, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, nós já vimos hoje. Então era isso que às vezes fazia que no movimento espírita o pessoal ficasse um pouco nervoso, agitado, né? Não, Umbanda não. Umbanda é diferente de espiritismo, queria marcar. E um outro fator, o pessoal ainda hoje faz assim, eles colocam no frontispício das suas casas, tenda espírita de Umbanda. A palavra espiritismo, espírita, foi criada por Allan Kardec para designar a doutrina espiritismo e os adeptos dessa doutrina espírita. Se lá não é doutrina espírita, não deve usar o nome. Mas eles usavam porque dava mais status para eles. Ser só Umbanda? Esse é de africano, né? Esse é de ameríndio, certo? Agora, é espiritismo, já tem um certo conceito. Então eles se ocultavam sob o nome tenda espírita de Umbanda. Mais modernamente eles não estão usando isso. Eles já estão se colocando, nós somos umbandistas. A nossa casa é de Umbanda. Tá certo. Mas o que provocava esse acirramento com os espíritas era o uso indevido da palavra espírita, espiritismo. Bom, conclusão. Nós espíritas sabemos que o modo de entender as leis divinas, de adorar a Deus, varia conforme o grau de evolução da pessoa, evolução intelectual e moral. E sabemos que as diferentes formas de religião atendem aos diferentes tipos de entendimento espiritual dos seres humanos. Então, ante outras confissões religiosas, não só a Umbanda, outras confissões religiosas, qual é a nossa atitude? Qual é a atitude do espírita? É de intolerância? Jamais. É de respeito, compreensão e tolerância. Mas zelo pela pureza doutrinária do espiritismo. Nós queremos conservar o espiritismo na sua integridade. Não queremos mescla. Nós precisamos desse conhecimento espiritual, sem mescla. Porque são revelações dos Espíritos do Senhor e uma codificação de bom senso de Allan Kardec. Nós não podemos deixar isso se perder, se mesclar, misturar.
Então nós temos que ter atenção e vigilância para evitar que ideias e práticas religiosas que não condizem com os princípios espíritas se infiltrem em nosso movimento e se misturem, se mesclem com as ideias e as práticas do espiritismo. É isto só. A nossa aula de hoje foi só para mostrar essa diferença e nos alertar para que nós respeitemos a Umbanda, mas não misturemos estação com o Espiritismo.